Nessa terceira parte do episódio 35, que tem como capa uma foto de uma escola do nível fundamental no Japão, vamos conversar sobre o outro componente dos fatores de produção, o capital humano. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. Voltando à nossa equação de produção de Cobb-Douglas pela modelagem de Dave Well, vamos continuar na análise da parte referente ao acúmulo de fatores de produção. Já falamos sobre capital físico e sobre o trabalho nos vídeos anteriores. Agora vamos abordar o outro componente muito importante, o capital humano. Como é bem lógico de se perceber, para se ter maior produtividade, não basta apenas ter maior quantidade de mão de obra ou maior número de pessoas na população economicamente ativa, ou seja, o fator trabalho. Mais importante para a maior produtividade do fator trabalho é o índice de capital humano incorporado por trabalhador, que de modo simplificado é o nível das capacitações, competências, conhecimentos e habilidades da mão de obra de uma economia. Quanto mais competências e mais capacitados forem os trabalhadores de um país, ou seja, quanto maior o capital humano, maior a produtividade do trabalho. Uma das maneiras de se avaliar se um país está investindo adequadamente no capital humano é na formação das futuras gerações. Porém, para isso é crucial se avaliar não o quanto um país gasta com o ensino, mas como um país realiza os investimentos para a efetiva formação e capacitação das pessoas. No gráfico do slide, com dados da Unesco e do World Bank, temos uma comparação de alguns países com relação aos gastos de governo em educação em percentual do GDP. O Brasil, a curva preta, mostra que o gasto em educação está acima de 6% do PIB. A Finlândia, curva vermelha, e considerado um dos melhores níveis de educação do mundo, tem em média, ao longo dos anos, gastos na ordem de 6,5% do PIB. A Suécia, curva verde, também com alto nível de excelência, tem gastos de 7 a 7,5% do PIB. Bastante importante é observar a curva azul, que mostra a média de gasto dos países da OCDE, o grupo dos países ricos e desenvolvidos, que está na ordem de 5% dos seus PIBs. Portanto, em termos comparativos, o Brasil tem investido em educação níveis superiores ao dos países ricos, em termos do percentual do seu PIB. Porém, a qualidade do nível de ensino no Brasil só tem se deteriorado em nível acelerado ano após ano. O problema é que, em termos de investimento por estudante no índice FTE, Full Time Equivalent, ou equivalente de horário integral, em dólares, pela paridade do poder de compra, o Brasil está muito mal em comparação com outros países. Isso porque, além de ser um país pobre, baixo GDP per capita, ainda o grosso do dinheiro na rúbrica da educação é consumido pela enorme burocracia estatal e pouco vai efetivamente para as escolas. O Brasil precisa mudar, descentralizar e mudar o modelo fracassado de educação em vigor há décadas. Precisa observar os exemplos da Nova Zelândia, que na década de 80 removeu a burocracia estatal da educação e os recursos foram canalizados diretamente para as escolas administradas pelas comunidades locais. Ou então, o exemplo da Estônia, que após se libertar do jugo
da União Soviética na década de 90, implantou um sistema de incentivos para que instituições de ensino privadas melhorassem a qualidade efetiva. E hoje o país já atingiu um nível de qualidade superior até o da Finlândia. Recomendo que vocês assistam a 2 vídeos da Visual Politics, cujos links vocês encontram na descrição do episódio. O primeiro é Como a Nova Zelândia ficou tão rica. E o segundo vídeo, Estônia, o melhor sistema de ensino da Europa. Uma das maneiras adequadas de se avaliar capital humano e comparar diferentes países em relação à qualidade da formação, das competências e capacidades de seus jovens e, por consequência, da futura mão de obra, é o desempenho de estudantes no exame PISA. O exame PISA, ou Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, é aplicado pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, para diferentes países. São avaliados de forma amostral estudantes na faixa dos 15 anos de idade e alunos do último ano do nível fundamental, através de 3 provas: a de matemática, a de ciências e a de leitura. Como podemos observar no gráfico do slide, com o ranking na prova de matemática de alguns países, a Coreia do Sul, a linha roxa, a Polônia, linha verde, os Estados Unidos, linha azul, e o Chile, a linha laranja. Fica muito explícito que o desempenho dos estudantes brasileiros, a linha preta, é desastroso e só piora a cada nova prova aplicada. Apesar de, como vimos no slide anterior, só aumentar o percentual do PIB gasto em educação no Brasil. Então, em 2003, o Brasil ficou na posição 39 entre 41 países avaliados. Em 2006, ficou na posição 50 entre 57 países. Em 2009, ficou na posição 51 entre 61 países. Em 2012, ficou na posição 55 entre 65 países. Em 2015, fica na posição 68 entre 70 países e em 2018 ficou na posição 71 entre 79 países. O maior problema é que o Brasil continua insistindo década após década em um modelo fracassado de ensino. Primeiro, com maior concentração de alocação de dinheiro no ensino superior, em vez de no ensino básico. Também, pouco investimento em ensino profissionalizante no ensino médio. E como bem conhecido, a enorme e forte resistência a qualquer possível mudança por parte, principalmente, dos sindicatos de professores e de ativistas políticos. É necessário superar essas resistências que mantêm o país amarrado ao atraso social e econômico. Continuando, uma outra maneira de se avaliar a qualidade do capital humano de um país é observar os rankings internacionais das universidades. No slide, vemos a lista publicada anualmente pela Time Higher Education, o World University Ranking. No grupo das 200 melhores universidades, os Estados Unidos têm 59 universidades, o Reino Unido 29, a Alemanha 21, a Austrália 12 e a Holanda 11 universidades. A China tem 7 universidades nesse grupo, sendo a Tsinghua University a primeira chinesa que aparece, ocupando a 20ª posição do ranking. A Rússia tem uma universidade, a Lomonosov Moscow State University, na posição 174. Apesar do Brasil gastar proporcionalmente muito mais dinheiro no ensino superior,
é importante notar que nenhuma universidade brasileira aparece entre as 200 melhores desse ranking. Nesse outro slide, observamos que no ranking produzido pela Time Higher Education, em 2021, a primeira universidade brasileira que aparece é a USP, Universidade de São Paulo, mantida pelo governo estadual de São Paulo, e que aparece numa classificação baixa, no grupo entre 201 e 250. A segunda melhor brasileira é a Unicamp, também do governo estadual de São Paulo e classificada muito mais abaixo, no grupo entre 401 e 500. Pode-se consultar outro renomado ranking de universidades, o QS World International Ranking. Em 2018, vemos a USP classificada na posição 115 e a Unicamp na posição 233. Isso é também uma triste confirmação da baixa qualidade de formação dos futuros profissionais brasileiros em relação à competitividade internacional. É necessário acordar como nação e apresentar e implantar outros modelos de ensino. Existem vários modelos de sucesso no mundo que poderiam ser adaptados através de um modelo descentralizado, isto é, cada estado da federação, independente do MEC, escolhe e adota o que mais seja adequado às suas reais necessidades e planos do futuro. Então, poderíamos ter no Brasil não um modelo fracassado centralizado como o atual, mas 5 ou mais modelos de ensino que construíssem um alto nível de capital humano ao longo dos anos. Então, como é bem racional e lógico de se perceber, a baixa qualidade do capital humano irá refletir na produtividade do trabalho. De modo bem didático, a figura do slide apresenta a comparação de produtividade do trabalho entre diferentes países. O que é produzido por um único trabalhador americano necessita de 9 trabalhadores indianos, ou 4 chineses, ou 4 brasileiros. Podemos verificar isso claramente através do gráfico do slide com dados do Banco Mundial, que apresenta a produtividade do trabalho medida em GDP por pessoa empregada. O Brasil, a linha preta, a produtividade do trabalho está estagnada há muitos anos e está no patamar de 35 mil dólares ano por empregado. E nos últimos anos tem ficado pior, inclusive abaixo da média mundial, representada no gráfico pela linha verde. Em comparação, vemos o nosso vizinho Chile, linha laranja, na faixa dos 60 mil dólares, ou seja, 1,5 a produtividade do Brasil. A Coreia, linha roxa, na faixa dos 80 mil dólares, ou seja, quase 2,5 vezes do Brasil. A China, linha vermelha, com curva ascendente, já colou na produtividade brasileira. E muito acima de todos, os Estados Unidos, a linha azul, na faixa dos 130 mil dólares por pessoa empregada. Portanto, os dados empíricos confirmam que a qualidade do capital humano tem uma fundamental importância na produtividade de uma economia. Na quarta parte do episódio 35, vamos conversar sobre a produtividade total dos fatores, que é o índice mais importante e que expressa como um país faz a utilização mais eficaz ou não dos recursos como o capital e o trabalho. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.